A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos começando o programa Bereanos, que é uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical de Adebras, Vila Bartira. E hoje, como um conselho bíblico, como uma diretriz da Palavra de Deus, nós traremos sobre a tomada de decisões. Porque quem não se deparou com uma decisão muito difícil de se tomar, ou muitas vezes não se desesperou numa ocasião que necessitava de um agir, de uma tomada de decisões imediata. E hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus 3 princípios para nos ajudar a tomar decisões. O primeiro princípio que nós falaremos hoje é sobre a confiança em Deus e não no próprio entendimento. Onde está localizado esse conselho bíblico? Em Provérbios de número 3, o verso de número 5, que nos diz: confia no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Então nós entendemos aqui que nós não podemos depender do nosso próprio entendimento para a tomada de decisões, mas depender de Deus. Mas nós vamos entender que o excesso e a falta de entendimento e de confiança pode nos trazer um grande problema. Quero começar aqui falando sobre o excesso de confiança. Em 2 Crônicas, capítulo de número 26, verso de número 26, traz a história de um rei, do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei extremamente poderoso, um rei extremamente bem-sucedido. Por quê? No começo do seu reinado, ele dependia do Senhor para a tomada de decisões, para agir e para governar. Mas chegou um momento que ele ficou tão poderoso que ele parou de depender de Deus. Ele confiou no seu poder. E, em uma decisão impensada, ele quis sacrificar a Deus. Para você entender aqui, sacrificar a Deus era o ofício do sacerdote. Então, somente o sacerdote poderia oferecer um sacrifício ao Senhor naquela época. Mas ele, por se achar poderoso, ele quis pular essa etapa. Nós vimos aqui que Deus o pune com uma lepra. E depois disso, o seu reinado acaba. O reinado dele se arruína. Por quê? Ele foi extremamente precipitado. Por quê? Algo que o orgulho faz, algo que o excesso de confiança e o excesso de dependência de si mesmo faz é nos cegar diante de uma decisão. Então, o excesso de confiança ela pode nos cegar e fazer-nos ter atitudes precipitadas. Mas também o contrário é verdadeiro. A falta de confiança ela pode também nos atrapalhar na tomada de decisões. Como tem lá o relato em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 11. Porque Deus chama Moisés diante de uma sarça ardente e fala que Moisés irá libertar o povo. E Moisés solta uma pergunta muito interessante. A pergunta de Moisés foi: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Porque primeiro Moisés ele olha para si mesmo e ele não enxerga uma capacidade para fazer isso. Ele não enxerga que ele tem capacidade para tomar essa decisão. E muitas vezes na nossa vida, momentos aparecerão que nós vamos nos sentir pequenos diante da decisão que nós precisamos tomar. Mas o olhar está errado. Por que o olhar está errado? Nós não devemos entender aqui esse texto de Moisés se Moisés tinha capacidade ou não de libertar o povo. Porque Moisés estava olhando para o lugar errado. Moisés estava esquecendo de olhar para quem o chamou. Porque se Moisés olhasse nesse momento para quem o chamou tem poder para libertar o povo. Então sempre quando nós nos depararmos por uma decisão difícil, nós devemos olhar para Deus, porque Deus tem total capacidade de solucionar essa situação. Então, a falta de entendimento e de confiança pode nos paralisar, mas o excesso pode nos cegar. Então, Lucas, como que eu posso tomar uma decisão? Primeiro, confiando inteiramente em Deus. E se você sentir que falta entendimento,
Assim como nos aconselha Tiago no seu capítulo de número 1, verso de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Então, se para você enxerga que falta conhecimento para você gerir as finanças do seu lar, para você gerir a sua casa, ou para você tomar decisões, ore a Deus. Confie em Deus de todo o seu coração, e Deus te dará o discernimento e entendimento necessário. O segundo conselho é: escolha bons conselheiros. Em Provérbios de número 15, versículo de número 22, diz: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Nós vamos nos deparar com uma situação que diz claramente sobre isso. Em 2 Crônicas, capítulo de número 10, traz a história de Roboão. Roboão estava assumindo o reinado deixado por seu pai Salomão. O povo vem diante de Roboão e fala para Roboão: Roboão, alivia de sobre nós o jugo que seu pai estabeleceu. Qual era esse o jugo que Salomão tinha estabelecido sobre o povo? Salomão tinha colocado muitos impostos sobre a população. E a população estava pedindo que esses impostos fossem baixados, que todas essas responsabilidades fossem diminuídas. Roboão pede um tempo para a população. Pede um tempo de 3 dias. E ele vai ouvir alguns conselheiros. Quais conselheiros Roboão ouve? Ele primeiro vai para os conselheiros do seu pai, sábios, idosos, e ele pergunta: o que eu posso fazer por esse povo? E os conselheiros dizem: alivia o jugo de sobre esse povo, e você terá o coração desse povo. Mas parece que a resposta desses conselheiros não agradou o coração de Roboão. Depois de ouvir os conselheiros do seu pai, ele decide ouvir também os seus amigos de infância. Quando Roboão faz a mesma pergunta para os amigos dele dizem o seguinte: se o seu pai estabeleceu um jugo pesado sobre o povo, coloca um peso ainda maior para que o povo respeite você. Mas nós entendemos que Roboão ele quis ouvir um conselho que massageava o seu ego. E a pergunta que eu faço para você que me ouve hoje: você está ouvindo conselhos que massageiam seu ego ou conselhos que de fato mudarão a sua vida? Porque muitas das vezes nós decidimos escutar conselhos que massageiam o nosso ego ou que vão de encontro àquilo que nós pensamos e idealizamos. Mas nós devemos entender que os melhores conselhos são aqueles conselhos que de fato não olham para o nosso ego, mas de fato mudam a nossa vida. Então, algo muito importante para a tomada de decisões e que a Bíblia nos declara é: escolha bons conselheiros. E o terceiro e não menos importante para nós fecharmos esse episódio de hoje é respeitar o tempo certo. Em Eclesiastes 3, verso 1, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em Provérbios 19, verso 2 também diz: não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Muitas vezes nós queremos tomar a decisão no momento que a ocasião acontece, mas nós devemos entender que tudo tem um tempo certo de agir. Como eu até escrevi uma frase: não é bom agir sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Então, escolha o tempo certo para agir. Então, os 3 conselhos que a Bíblia ela nos deixa hoje: confie em Deus e não no próprio entendimento. Não tenha excesso e nem falta de confiança, mas coloque sua confiança no lugar certo, que é em Deus. Segundo conselho: escolha bons conselheiros. Compartilhe as situações com pessoas que de fato terão maturidade de ouvir e que de fato te direcionarão por um caminho correto. E terceiro, respeite o tempo certo dessa tomada de decisões. Porque muitas decisões
não são para ser tomadas naquele momento que aquela ocasião acontece. Então, amados irmãos, estabeleçam esses 3 princípios na tomada de decisões de vocês, e vocês terão um bom rumo para a sua vida. Esse é o episódio de hoje, que vocês reflitam na palavra de Deus, e Deus os abençoe.